Bom dia, pessoal de casa, bom dia mais uma vez vocês aqui presentes. Hoje a gente vai dar início ao nosso curso da Lei 8.112, que é meio uma continuação, né, dos assuntos de direito administrativo, só que aqui a gente divide para ficar mais especializado o assunto. A gente faz um curso específico, tanto da Lei 8.112 quanto da Lei de Licitações. E no que tange essa Lei 8.112, né, e aí eu me apresento mais uma vez para vocês, né? Me chamo Diego Edington, sou professor aqui do curso. Essa Lei 8.112 é a lei que traz o Estatuto do Servidor Público Federal. É uma lei bastante encobrada em concurso, né? Apesar de ser uma lei federal, ela é uma lei também que serve de base para muitos estatutos estaduais e até mesmo municipais. Porque o que é a Lei 8.112? Em que contexto a gente encaixa essa Lei 8.112 e por que eu chamo ela de estatuto? A Lei 8.112 existe porque a Constituição, em 88, disse assim: a partir de agora, a administração pública ela deve contratar seus servidores por um único regime, né? O que é regime? É um conjunto de regras. Ela disse, olha, ou a administração pública contrata pelo regime da CLT, que é o que já existe, que é o que comanda a iniciativa privada, todos nós somos regidos pela CLT, a Consolidação da Lei do Trabalho, ou o poder público ele deve editar uma lei própria para regulamentar o seu servidor. Editar uma lei própria, trazendo as regras, os direitos, os deveres, as licenças. E aí, nessa ideia, a União fez a Lei 8.112. Ela optou em ter um estatuto próprio. Então, os servidores contratados pela União, eles não seguirão o regime da CLT. Eles têm uma regra própria, que está prevista aqui na Lei 8.112 de 1990, também chamada Lei do Servidor Público Federal, ok? Então, nesse contexto que surge a Lei 8.112. Então, a quem é que se aplica a Lei 8.112? Se aplica aos servidores federais. Ela se aplica aos servidores federais. Então, nesse sentido, eu estou dizendo para vocês, eu não vou aplicar a Lei 8.112 para um servidor do estado da Bahia. Se ele trabalha num órgão estadual, eu não aplico a Lei 8.112. Nem no órgão municipal, também não vou aplicar. Eu vou aplicar a Lei 8.112 só em âmbito federal. É o servidor que obedece a essa Lei 8.112. Agora, é claro que muitos concursos, apesar de serem estaduais, eles cobram às vezes a própria Lei 8.112 como referência. E a gente estudando a Lei 8.112, é claro que a gente num curso como esse não tem condições de estudar todos os estatutos de todos os estados do Brasil, né? Seria uma perda de tempo, inclusive. Mas a gente estudando a Lei 8.112, vocês vão ver lá que o próprio Estatuto da Bahia, por exemplo, ele repete muita coisa. Então, a gente estudando os conceitos e as regras da Lei 8.112, quando a gente for estudar uma lei estadual, se algum concurso que vocês fizerem for de natureza estadual, de algum estado, né, da federação, vocês vão aproveitar muita coisa, pois muita coisa se repete em âmbito dessas regras aqui previstas. Então, a gente... É o quê? Sim. Como você esquece, a lei aí foi da Constituição. Olha, Veio o Estado e pagou. Sim. O estadual. Sim. Ele não pode contradizer o federal. Olha, o colega está perguntando aqui se existe uma hierarquia entre essa lei federal, a Lei 8.112, e as leis estaduais. No sentido de que, se vier uma lei estadual, ele não pode contradizer o que diz a Lei 8.112. Nesse aspecto aqui, uma coisa não vai ter nada a ver com a outra. Nesse aspecto aqui, a gente pode ter uma lei estadual que acabe dizendo regras totalmente diferentes para servidores. O que a lei estadual não pode é violar a Constituição. Mas não existe uma característica de uma lei estadual violar essa Lei 8.112. Pense que cada âmbito da administração pública, estadual, federal, municipal, são diferentes. Eles são, né, autônomos. Então, cada um pode editar a sua própria regra acerca dos seus próprios servidores. O que não pode é violar a Constituição. Não existe uma hierarquia. Apesar de ser aqui ser federal, não existe uma hierarquia que os estaduais devem seguir, os municipais devem seguir, não. Por força da prática, acaba que é bem parecido.
tá? Mas algumas vezes, por exemplo, mudam as regras. Às vezes o Estado traz uma regra, um prazo maior. As regras não, perdão, eu queria me referir a prazo. Às vezes traz um prazo maior para alguma licença, um prazo maior para entrar em exercício ou tomar posse, enfim. Às vezes acontece isso aí. Antes de eu analisar servidor público propriamente dito, a lei de servidor público, eu gosto sempre de estabelecer essa distinção que também ela está prevista na lei, mas que a gente precisa entender o que é o cargo público. E eu trago esse conceito aqui. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei com denominação própria. Isso tudo vocês estão no material da mesma forma, tá? Criados por lei com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Quais são os elementos que a gente tem que identificar aqui? Todo cargo público, afinal o servidor ele ocupa um cargo público, o cargo público ele deve ser criado por lei, sempre. Todo cargo público ele só pode ser criado por lei. E aqui a gente identifica um princípio, o qual nós já estudamos, chamado princípio da legalidade. Então todo cargo público ele deve ser criado por lei, porque cada cargo público ele implica em uma reserva de orçamento, ele implica em um salário de servidor, ele implica em um posto na administração pública. Então a gente tem que obedecer ao princípio da legalidade. Cada cargo tem denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos. Como eu falei, né? Tem uma reserva orçamentária, é os cofres públicos que pagam os provimento, valores do cargo público de quem ocupa. Provimento em caráter efetivo ou em comissão. A gente já chegou a ver o cargo em comissão e a função de confiança. E eu falei lá, o cargo em comissão é aquele que qualquer pessoa pode ocupar. A função de confiança, só servidor público é que pode ocupá-la. E qual é a característica do cargo em comissão e função de confiança? Eles são situações para cargos de direção, chefia e assessoramento. São aqueles cargos em que a pessoa escolhe diretamente, não precisa fazer concurso, escolhe diretamente quem vai ocupar aquele cargo. Então, mesmo sendo um cargo em comissão, não deixa de ser um cargo na administração pública. Então, tem que ser criado por lei, ainda aquele cargo em comissão. É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Então, a própria Lei 8.112, ela diz que não se pode falar em serviços gratuitos. Tá? Se você ocupa um cargo, você deve receber uma remuneração por conta disso. Claro que ela faz a exceção, né? Salvo os casos previstos em lei, que são aqueles casos nas quais a própria Constituição, a própria lei permite que seja mesário, jurado, que é um serviço público e que é gratuito. Você não recebe uma remuneração por conta disso. Apesar de, às vezes, a gente receber valores, né? Mas aquele valor é indenização ali, para alimentação, não é uma remuneração propriamente dita. Então o artigo 2º diz assim: o que é cargo público? É o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Então, quando eu falo em cargo público, eu estou falando de um conjunto de atribuições e responsabilidades. Tem esse binômio aqui, né? Você vai ocupar o cargo, você vai ter as atribuições do cargo que você deve fazer e você tem também as responsabilidades. Então, cargo público é um posto na administração pública. A gente tem o cargo de analista, o cargo de secretária, o cargo de, enfim, técnico. Todo cargo é um posto, é um local na administração pública. E o servidor, o que eu quero passar para vocês é essa ideia de que o servidor ele ocupa um cargo público. Tá? Então o cargo ele é efetivo. Às vezes a gente chama, eu sou um servidor efetivo, mas não um servidor efetivo, é o cargo que é efetivo. Você pode ser um servidor estável, porque você adquire a estabilidade. Agora o cargo que é efetivo ou em comissão, e ele que é o posto, é um local na administração pública, e quem ocupa aquele local, aquele posto, ele vai ter uma série de atribuições e responsabilidades para cumprir. Então isso tudo está previsto na lei. Quando se cria um cargo por lei, esse cargo tem... a lei traz todas as atribuições daquele cargo. Então quando você ocupa, tanto é que quando você vê um edital de um concurso, você vê lá, atribuições do cargo. Então, analisar os processos de desenvolvimento contínuo, não sei o que, não sei o que. E aquilo tudo está previsto na lei. E o edital só informa aos candidatos que têm interesse em prestar concurso para eles ficarem cientes de quais são as responsabilidades e atribuições do cargo.
Tá? Então isso é o cargo público, previsto também no artigo 2º da Lei 8.112. Aí a gente vê no artigo 5º, que é um artigo que às vezes ele é cobrado no concurso, e ele é cobrado justamente da forma como está aqui. É por isso que eu trouxe todos os incisos. Ele é cobrado justamente dessa forma. Aí a questão pergunta: quais são os requisitos para a investidura no cargo público? E aí cada um desses ele bota uma alternativa A, B, C, D, E. Muda algum desses aí, né? Ou se ele pergunta qual desses não é, enfim, constrói a questão de acordo com o entendimento deles. Mas para a gente saber quais são os requisitos para eu me tornar um servidor público. Algum deles aqui a gente já acabou vendo em algum momento na aula de direito administrativo, outros são novos para a gente, mas e outros a gente até suspeita, a gente meio que já pressupõe isso, tá? Então, por exemplo, a nacionalidade brasileira é um requisito, mas não se esqueçam que quando a gente estudou administrativo, eu expliquei para vocês aquela história, né? Pode ser brasileiro quanto estrangeiro na forma da lei. E aí eu ressaltei, olha, estrangeiro só na forma da lei. Eu tenho que ter uma lei específica permitindo que o estrangeiro seja um servidor público. Mas aqui a Lei 8.112 não traz a previsão do estrangeiro. Tá? Só traz o brasileiro, a nacionalidade brasileira. Mas não se esqueça que se a Constituição diz que estrangeiro pode, então a Constituição está acima na hierarquia e ela vai poder. O que o concurso gosta de fazer às vezes é, ao invés de botar nacionalidade brasileira, ele coloca assim: o brasileiro nato e naturalizado. O brasileiro nato e o naturalizado, que vem ser a mesma coisa, porque se você é naturalizado, você é brasileiro, né? Você adquiriu, mas a gente olha assim, naturalizado, não sei, dá um medo de marcar a questão, acha que é estrangeiro, enfim. A colega está perguntando se o estrangeiro que vive há anos aqui no Brasil, se ele já poderia ser servidor público e tal, só se ele se naturalizar. Existe uma hipótese. É isso, existe hipótese de naturalização. Quando ele passa... É porque tem várias hipóteses. Mais de 10 anos aqui no Brasil, aí ele pode se naturalizar. Se ele for português, basta 1 ano. Então tem várias hipóteses assim, de naturalização. Mas o simples fato de morar aqui, não é que o morar naturaliza. A naturalização é um processo formal. Ele precisa pedir essa naturalização. Ele precisa ter uma autorização, uma chancela do poder público dizendo: você está naturalizado. Olha, eu acho que a gente tem que diferenciar uma autorização para permanecer no país, né, uma autorização de livre trânsito no país, com uma naturalização. A naturalização é você dizer: olha, a partir de agora você é brasileiro, né, você tem a cidadania brasileira. Então é diferente, às vezes a gente consegue outros mecanismos de permanência no país e tal, que não é a naturalização. Então talvez ele não tenha uma naturalização, mas tenha um visto de permanência, algo assim. Então, nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, né? Tem que ter os direitos políticos aí corretos, poder votar e ser votado. A quitação com as obrigações militares e eleitorais. Militares é geralmente para os homens, né, que tem que apresentar carteira de reservista e tal. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, isso a gente não vai saber, depende de cada cargo, que vai exigir o seu nível de escolaridade, seu nível superior, nível médio, enfim. A idade mínima de 18 anos, tá? Tem que ter pelo menos 18 anos. O concurso já gosta de colocar às vezes 21, mas é 18 anos. Ou 16 também, às vezes eles colocam ou 21 ou 16, né? Porque isso confunde muito com... É verdade. Porque tem muita coisa que com 16 anos é possível, né? Como está na lei, tem que ter 18 anos. Porque com 16 a gente já pode votar, né? Com 16 já pode tornar capaz, enfim. Isso, quando passa, na hora de tomar posse, a gente tem que apresentar esses documentos aqui.
É claro que alguns documentos já substituem, já representam vários, né? Então a identidade você já prova que você é brasileiro, que você tem 18 anos. E a aptidão física e mental. Ok? Essa aptidão física e mental não é que você não pode ter nenhuma doença, mas você tem que estar apto para o exercício, as funções, as atribuições do cargo. Então, o ter ou não ter uma doença, ele varia de acordo com a necessidade do cargo. Você não pode ser reprovado em concurso porque você é diabético, você é hipertenso, enfim, isso não tem nada a ver. A não ser que a natureza do cargo exija que você tenha aquelas atribuições, né, aquelas aptidões. Então não é possível. Diga, você ia falar uma coisa. Sim. Aí esses cargos que exigem esse teste físico, esforço físico, é justamente para isso. Esses cargos específicos, ele tem essa necessidade. O artigo 5º, parágrafo 2º da lei diz assim: até 20% das vagas em concursos deverão ser reservadas para deficientes físicos. Então, a própria lei 8.112, ela traz em âmbito federal essa necessidade de reserva das vagas para deficientes físicos, até 20% das vagas. Então, é um até, né? Não é 20%. Nunca é demais a gente ressaltar. Se bem que a Constituição diz que existe um mínimo de 5%. É interessante isso, né? Que a gente não tem aqui, mas a própria Constituição Federal, ela diz que deve ter um mínimo de 5%. Então a gente fica entre 5 e 20%. Né? É o mínimo de 5% e máximo de 20%. Claro que se o concurso só tem uma vaga, não tem como reservar. Tem que ser um número, uma quantidade, desde que exista no concurso a quantidade de vagas mínimas para que se possa conseguir reservar essa vaga. Então, quanto à classificação dos cargos em relação à sua permanência, um cargo ele pode ser vitalício, efetivo e em comissão. O que é um cargo vitalício? É o cargo que tem nomeação em caráter definitivo, mas que somente retira o seu ocupante por meio de processo judicial. Então, os cargos vitalícios, aquelas pessoas que ocupam um cargo vitalício, que adquirem a vitaliciedade, a exemplo dos magistrados, a exemplo dos promotores, são cargos que eles permitem uma segurança, eles dão uma segurança maior ao servidor que ocupa. E aquele servidor só pode ser exonerado, demitido por meio de um processo judicial. Um processo administrativo, por exemplo, não é possível a gente tirar um servidor vitalício. Tanto é que a gente vê alguns casos, a gente está até assistindo atualmente alguns casos de alguns juízes que eles cometem infrações e tal, e aí a pena que eles recebem administrativamente é a aposentadoria. Vai aposentá-lo, então aposenta, porque não pode demitir de forma administrativa, né? Porque eu acho errado, né? Para mim é servidor público como qualquer outro, né? Continua recebendo o mesmo salário. Então, o que eu acho que deveria ser qualquer tipo, igual servidor público, tanto processo administrativo quanto processo judicial. Aqui não, tem que ter só um processo judicial. Então, até o processo judicial se resolver, é que eles aposentam, né, como se fosse uma coisa muito difícil, uma aposentadoria. Isso só vale para Juiz, promotor, delegado não tem vitaliciedade, delegado não tem não. Juízes, promotores são os principais. Vejam só. Aqui é só para a gente relembrar, vamos relembrar aos poucos o que eu já falei no curso administrativo. O cargo efetivo é o cargo que permite a aquisição da estabilidade. A gente sabe que 3 anos, né, o servidor adquire a estabilidade. Tem que ter prévia aprovação no concurso público e não confundir o cargo efetivo, o servidor que é estável. Mas a gente viu que o servidor público ele pode perder o cargo de várias formas, não é só processo. E quais são essas formas? Sentença judicial transitada em julgado. Então, por meio de um processo judicial, o servidor público
Transitada em julgado é quando não cabe mais nenhum recurso. Então, trânsito em julgado, quando diz transitou em julgado, é que não cabe mais recurso. Ou seja, o processo acabou. Não cabe mais recurso. Então, por que ele só pode ser demitido por... Só pode não, né? Uma das hipóteses é sentença judicial transitada em julgado. É para evitar que assim que sai uma sentença, vá lá e tire o servidor. Sendo que ele tem o direito de recorrer e às vezes até mudar essa decisão. Então, para não ficar essa muda, não muda, faz, não faz, espera o processo acabar. Então, só depois de transitado em julgado, quando não couber mais recurso naquele processo, é que o servidor poderá ser demitido. Processo também administrativo disciplinar, o PAD, que a gente vai ver na nossa terceira aula, esse passo a passo do PAD. Avaliação de desempenho, que é aquela avaliação periódica de desempenho que o servidor sempre deve fazer. E se a administração exceder os seus gastos com pessoal, que é aquela hipótese em que eu falei, que a administração pública, ela acaba gastando a mais, e aí ela tem que exonerar 20%, pelo menos 20% dos cargos em comissão ou função de confiança. Isso está na Constituição de Instituto Administrativo. 20% dos cargos em comissão ou função de confiança. Depois os servidores não estáveis e, por fim, demite os servidores estáveis, que eles serão aí, eles podem ser exonerados, não é nem demissão, é exoneração nessa situação aqui. É a última opção. É a última opção. E nós temos o cargo em comissão, que eu já expliquei para vocês, mas a gente vai retomar. O que é um cargo em comissão? São aqueles declarados em lei como de livre nomeação e exoneração. São os cargos chamados ad nutum. Olha lá a expressão ad nutum, é um cargo de livre nomeação e exoneração. São destinados apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Qualquer pessoa pode ocupar, independente se for servidor público ou não. Aliás, a diferença da função de confiança, né? E percentual mínimo, a própria Lei 8.112, aliás, a própria Constituição, perdão, ela diz que deverá haver um percentual mínimo de cargos em comissão ocupados por servidores. Porque a ideia é o seguinte, já que um cargo em comissão não pode ser ocupado, aliás, pode ser ocupado por qualquer pessoa, a Constituição ela se preocupou em dizer, olha, tem que ter pelo menos um percentual mínimo de servidores ali naquele cargo em comissão, para evitar que um cargo em comissão seja todo mundo de fora, né? Seja a porta de entrada para todo mundo de fora ocupar aquela direção, aquela chefia. Então, tem que ter um mínimo ali de servidores públicos, que a lei não informa qual é esse mínimo, né? Isso aí vai variar de acordo com cada órgão, cada instituição. Mas tem que ter a previsão desse mínimo de servidores aí para ocupar esses cargos em comissão. Olha o que diz o artigo 120 da lei, né? Eu faço, por isso que esse material, quando vocês forem acompanhar com o material, a gente não segue necessariamente uma ordem dos artigos. Eu dividi por assuntos. Às vezes tem assuntos afins que estão lá no artigo 120, mas que eu trago para cá para a gente já antecipar alguma coisa. Porque esse artigo 120, eu gosto sempre de antecipar ele, porque ele fala justamente sobre essa questão aí do cargo em comissão. Veja só, diz assim, o servidor que acumular licitamente, então ele está de forma correta, e é possível isso, acumular 2 cargos efetivos, tá? Então eu sou um professor universitário e um analista. Isso é possível, né? A gente já viu que é possível acumular. Vamos relembrar: 2 da área de saúde, 2 professor e um técnico ou científico com um de professor. São as 3 hipóteses. Isso tem que haver compatibilidade de horário. Isso tem que haver, desde que haja compatibilidade de horário. Para todas as áreas, só pode acumular se houver compatibilidade de horário. Então, se você acumula esses 2 cargos e ainda assim você for convidado, receber uma proposta para ocupar um cargo em comissão, então você ocupa lá 2 cargos e aí te chamam para você ser diretor do órgão. O que é que deverá acontecer em regra? Você deverá se afastar dos seus 2 cargos, né, para poder ocupar aquele cargo em comissão. Você quer virar chefe? Então se afasta dos outros cargos e vira
o chefe. Agora a lei traz uma exceção: salvo se houver compatibilidade de horário e local com o exercício de um deles. Então, de apenas um. Declarada pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidos. Então, olha a situação: se você ocupa 2 cargos efetivos já e vai para um cargo em comissão, a regra é que você saia dos 2 efetivos. Sair não, né? Sair temporariamente, tá? Se afastar temporariamente, não é uma renúncia. E ocupe o cargo em comissão, você vai ser só chefe. Mas se a natureza do cargo permitir, né, se você consegue ser uma chefia que é apenas 20 horas e você dá para acumular com as outras 20 horas do seu cargo, então você pode ficar acumulando com apenas um cargo, e quem vai declarar se pode ou não é você. Quem declara essa possibilidade tem que ser a autoridade máxima do órgão, porque se for você a declarar, né, aí você abre a porta para que o servidor declare sempre que ele vai poder acumular, mas tem que ser a autoridade máxima do órgão para declarar isso aí. Ok? Então, é uma pequena antecipação que eu faço aí no artigo 120. E nós temos também a função de confiança, só para a gente relembrar. A função de confiança é aquela que também é direção, chefia e assessoramento. Também ela é de livre, né, nomeação e livre exoneração. Eu não preciso de concurso, basta nomear. Só que a diferença entre um cargo em comissão e uma função de confiança é que o cargo em comissão qualquer um pode ocupar. A função de confiança tem que ser servidor público. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Então, somente servidores ocupantes de cargo efetivo tem que ser servidor público. E aí o artigo 19, parágrafo 2º da lei diz assim: o servidor ocupante de encargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Então, isso explica muita coisa. É por isso que lá no artigo 120, a lei vai dizer que quando ele ocupa um cargo em comissão ou função de confiança, ele deve se afastar dos outros cargos dele. Porque a ideia é que seja um regime integral. Se você é um chefe, se você é um diretor, você ocupa um regime integral para a administração pública, podendo ser convocado a qualquer momento que houver a necessidade. Então, nesses casos aí, quando existe, por exemplo, aqui em Salvador, a gente está vivendo aí esses chuvas, né, que houve os deslizamentos. Aí, esses dias eu estava vendo uma reportagem ao vivo, o prefeito e a comitiva visitando os locais, né, de deslizamento. Então, aquela comitiva ali são as pessoas que ocupam um cargo em comissão ou função de confiança, vai depender. A qualquer momento, é a qualquer momento mesmo. É de noite, é fim de semana, é o prefeito, o governador, então o chefe que for, ele tem a competência para convocar, e isso não é, digamos, sei lá, forçar ou extrapolar a competência. Não. As pessoas que ocupam um cargo em comissão, quando são convocados, têm que ir. Então tem que se fazer presente na situação aí, porque é dedicação integral ao serviço. Então a gente viu que o cargo quanto à permanência, ele pode ser vitalício, que é aquele cargo que tem uma permanência mais forte e só sai por processo judicial. A gente viu o cargo efetivo, que é aquele que, apesar de eu adquirir a estabilidade, eu tenho algumas hipóteses de ser demitido ou perder meu cargo, com processo judicial, processo administrativo, avaliação periódica de desempenho e quando a administração pública excede com os gastos. E eu tenho, por fim, eu tive aqui o cargo em comissão, que é aquele cargo de livre exoneração ou nomeação. É o mais frágil, digamos assim, eu posso sair a qualquer momento. Basta a vontade do administrador, não precisa que eu tenha cometido alguma infração para eu ser exonerado. Basta que o administrador que me nomeou livremente, me exonere livremente também. Quanto à posição estatal, eu tenho um cargo isolado e o cargo de carreira. O cargo isolado é aquele que não há possibilidade de ascensão dentro da mesma carreira. Eu não tenho aquele... Igual professores. Os professores
no caso, a edição de carreira, né? Tem um plano de cargos e carreira. Você faz uma pós-graduação, você evolui, é nível 2, faz um mestrado, é nível 3. Então, o cargo de carreira é isso. Admite que haja uma ascensão profissional. Essa ascensão é dentro do mesmo cargo, tá? Não é mudança de cargo. O cargo isolado, não. Você entra naquele cargo, você vai morrer ali, se aposentar naquele cargo sem evoluir nada. É por isso que, às vezes, tem alguns cargos que fazem greves, exigindo um plano de carreira, justamente para poder ter essa progressão funcional aqui e não ficar nesse cargo isolado, tá? Chamado cargo isolado. A gente tem umas questões aqui. A afirmação diz assim: conforme a Constituição, o cargo em comissão somente poderá ser ocupado por pessoas que já ocupem cargo efetivo no âmbito da administração pública. Falso, porque cargo em comissão não é qualquer um pode ocupar. Não é somente a pessoa que ocupa aí um outro cargo. Diz assim: afirmar que um servidor exerce função de confiança significa afirmar que ele exerce cargo público em comissão. Não, são coisas totalmente diferentes. Não tem uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é um cargo em comissão, outra coisa é uma função de confiança. Se ele ocupa uma função de confiança, cadê? Se ele exerce uma função de confiança, não quer dizer que ele ocupa um cargo público em comissão, né? São situações diferentes. Nós temos uma direção de um órgão. Ou ele é um cargo em comissão, ou ele é uma função de confiança. Eu não posso dizer que uma coisa, apesar de ser a mesma situação, tem que escolher. Ou é um ou é outro. A lei escolhe. Então, quando ele ocupa um cargo em comissão ou uma função de confiança, não quer dizer que ele está ocupando a outra. Tá? Então é falso por conta disso. Volto. Cargo público é o posto na administração pública, é o local. Servidor é a pessoa que vai ocupar aquele cargo e que ele vai desempenhar as funções daquele cargo. Então, servidor é a pessoa, né? O cargo é o local, o posto que está previsto na lei. Aqui ele fez uma confusão, ele meio que sim. Sim, a colega está perguntando: quem exerce a função de confiança tem que ser servidor público. Sim, até é verdade. Só que isso não significa afirmar que ele exerce um cargo público em comissão. Entende? Cargo público em comissão é uma coisa, função de confiança é outra. Ele queria dizer como se fosse o mesmo cargo. Você é um servidor. Aqui eu tenho um cargo em comissão. Então, o servidor está aqui. Aqui eu tenho um cargo em comissão. Em um outro posto lá, eu tenho uma função de confiança. Função de confiança. O fato desse servidor ser convocado para ocupar esse cargo em comissão não quer dizer que ele está ocupando a função de confiança. Nem vice-versa. O fato dele ocupar uma função de confiança não quer dizer que ele ocupa um cargo em comissão. Muito pelo contrário, ou ele ocupa uma coisa ou ele ocupa outra. Ele não pode ocupar as duas. Em tese, pelo menos, não pode, né? E aí vamos falar um pouco sobre provimento. O que é o provimento no cargo público? Provimento é o ato administrativo por meio do qual é preenchido um cargo público com a designação do seu titular. É a atribuição do cargo a um servidor. Pode ser provimento de cargos efetivos ou em comissão. Eu gosto sempre de iniciar esse assunto falando um pouco sobre a distinção entre a ideia de você ter provimento no cargo público, entre você tomar posse em um cargo público e você entrar em exercício. Porque é um processo, né, contínuo. Essa história acontece de forma contínua. A gente não pode confundir tomar posse com provimento, nem... Enfim, a gente vai ver daqui a pouco aí a diferença entre nomeação, provimento, posse, designação, exercício. A gente vai começar a adentrar nesse assunto. O provimento ele é realizado mediante ato da autoridade competente de cada poder. E o provimento pode ser originário ou derivado. A gente vai estudar esse provimento originário ou derivado. É uma divisão didática, tá? Acho que foi proposta por Celso Antônio Bandeira de Mello, que ele que dividiu essa forma de provimento. Ou seja, existem várias formas de você ocupar um cargo público.
tá? Você não ocupa só... Claro, para você adentrar o serviço público é só por concurso, né? Pelo menos em regra, só não, mas em regra por concurso público. Mas existem algumas formas de você ocupar um cargo. Por exemplo, se você é demitido e você volta, então você volta a ocupar o cargo público. Às vezes você se aposenta e você desaposenta, tem essa possibilidade também, volta ao cargo público. Reversão. Reversão, quando você se aposenta e volta, é a chamada reversão. Então, tudo isso é uma forma de você ocupar um cargo público, né? O que é o provimento originário? Provimento originário é o provimento inicial de um cargo, não decorrente de qualquer vínculo anterior entre o serviço e a administração pública. Então, provimento originário, ele será sinônimo de nomeação. Provimento, o nome já diz, originário, é uma situação em que ninguém jamais ocupou. Quer dizer, pelo menos em relação a você, ninguém não, mas em relação a você, você nunca tinha ocupado aquele cargo. É a primeira vez que você vai ocupar. Então você vai ter um provimento originário, você faz o concurso e aí você vai ser nomeado. É a nomeação. Então, provimento originário é sinônimo de nomeação. Tanto pode ocorrer de forma efetiva, né, para um cargo efetivo, quanto para um cargo em comissão. A gente viu se existem os dois cargos, né? Cargo e comissão é de livre nomeação, então não precisa nem de concurso. Pode ocorrer para as duas situações. Você tem até 30 dias para tomar posse, sob pena de tornar a nomeação sem efeito. Essa frase aqui é muito importante para concurso, porque é em cima disso aqui que os concursos gostam de fazer algumas pegadinhas. O que acontece? Você foi nomeado. Qual é o passo a passo até aqui então? Você faz o concurso público e aí sai a lista com o resultado final. Tranquilo. Depois a administração pública vai lá, homologa o concurso. Ela diz, olha, o concurso teve validade, foi homologado. E aí vem a chamada nomeação. Ela vai publicar um edital com o nome dos aprovados, convocando esses aprovados para tomar posse. Então, esse edital é o chamado provimento originário, é a nomeação. Então, eu vou nomeio os servidores, e aí coloca a lista lá. Você, a partir do momento que é nomeado, tem até 30 dias para tomar posse. Então, você tem até 30 dias para juntar os documentos, ir lá na administração pública e tomar, né, dar os documentos para poder tomar posse no cargo público. É o prazo que você possui, até 30 dias. E a gente tem que saber esse prazo, não tem como fugir dele. Se eu não vou tomar posse, o que é que vai acontecer? A minha nomeação, ela restará sem efeito. Por que eu destaco isso aqui? Eu destaco porque às vezes o concurso coloca que o servidor que não tomar posse será exonerado. Só que ele não vai ser exonerado. Ele não tem como ser exonerado se ele nem entrou ainda. Então ele vai tornar a posse dele sem efeito, tá? Então ele torna a posse sem efeito. A ocupação de função de confiança é chamada designação e não de posse. Então, se você já é um servidor e você é chamado para ocupar uma função de confiança, isso a gente chama de designação. Você é designado e aí você aceita e vai. Não é tomar posse propriamente dita. Então, você tem até 30 dias para tomar posse.